Hello, world! Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos juntos mais uma semana, como é bom ter as bênçãos de Deus sobre nós, como é maravilhoso experimentar da graça, da misericórdia, da salvação do nosso Deus. Queremos dar aí as boas-vindas àqueles que já estão conosco, que Deus lhe abençoe nessa noite. Desejamos que você seja abençoado por essa live que vamos fazer juntos. Nós nunca queremos falar sozinho, queremos sempre que você participe conosco, que você deixe os seus comentários. Vamos abrindo aí para as orações. Moisés falou aí, galera. Boa noite, pessoal. Deus abençoe vocês. É muito bom estar com vocês aqui, mais uma segunda-feira. Compartilha aí, convida pessoas aí, marca pessoas aí no comentário para participarem também junto conosco e interage com a gente aí nos comentários, vai ser bênção, amém? Olá, Marcos. Boa noite, pessoal. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Ter todos vocês é um prazer enorme para nós. Boa noite, pessoal. Curta, comente, compartilhe esta live para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. É muito bom ter todos vocês e certamente Deus fará grandes coisas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, galera. Boa noite. É bom estar com todos novamente. Bom ver os rostinhos conhecidos aí. Boa noite a Sandra, a Gislaine, bom ter você de volta. A Azul e o Everton, um tema em homenagem aí vocês que indicaram. E que vocês possam convidar alguns amigos, aqueles que vocês acreditam que Deus tem uma palavra especial para falar, ou que Deus possa usá-los, né? Através de um testemunho, de um compartilhar. Muito bom estar com vocês. Um beijo em todos. Nos acompanhem nessa noite. Um beijo, beijo, beijo. Miriam, já começa aí, então, fazendo uma oração. Amém. Amém. Paz. Senhor, nós estamos na Tua presença, Deus. Amém, Nós Jesus. queremos Te convidar, Senhor. Fica à vontade entre nós. Pai, nós temos o único objetivo, que é de glorificar o Teu nome, que é de exaltar o Teu nome e de fazer o Teu nome conhecido, Senhor, proclamar o Evangelho a todas as nações. Ó Deus, podemos socorrer através da Tua palavra, usa as nossas vidas, bem como a vida dos nossos irmãos, Senhor, também com suas experiências, com suas falas, que possamos edificar uns aos outros, Senhor. E nessa noite nós pedimos de maneira especial, renova em nós, Senhor, a alegria da salvação. Amém. Traz à memória, Senhor, aquilo que nos traz alegria, que nos traz esperança. Senhor, que nós possamos, ó Pai, independente das circunstâncias que estamos a viver, que estamos enfrentando, que nós possamos focar, ó Pai, todas as nossas energias, nossos pensamentos, a nossa fé, ó Pai, naquilo que realmente pode nos trazer o gozo da salvação, a alegria da salvação, a alegria, Senhor, da plenitude da Tua presença, ó Pai, da Tua companhia. Deus, nós desejamos a Tua presença nessa noite, nós desejamos ouvir a Tua voz. Não há nada, Senhor, que nos deixe mais alegre, mais contente, Senhor, mais realizados, ó Deus, do que quando nós sentimos o Teu toque, do que quando nós ouvimos a Tua voz, quando nós sentimos a Tua presença. Espírito Santo, fica à vontade, incomoda os corações que Tu queres, Senhor, tocar, que Tu queres falar, ó Deus, e que Tu prevaleça, a Tua vontade prevaleça em nosso meio. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos, Senhor, não pelo que Tu realiza, mas por quem Tu és, pelo Teu caráter, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua excelência, por tudo que Tu és em nossas vidas, nós Te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Estamos no nosso 14º encontro juntos aqui, episódio 14. Amém. Queremos agradecer aos superfãs que se
o site te deu esse título, é porque você está aqui com a gente já há bastante tempo. Muito obrigado. Temos alguns outros aí que estão conosco também. E hoje foi sugerido que nós falássemos sobre alegria. E aí nós estamos aqui, os 4, com uma dificuldade muito grande de falar sobre alegria, porque nós somos pessoas muito sérias. É verdade. O mais sério é o Moisés, olha. Enquanto nós estamos sorrindo, o Moisés é o sério de casa. Todo mundo sabe disso. É o mais... Com certeza. É o mais conciso, né? O mais sóbrio de tudo, né? Já é a primeira polêmica, né? Ser sério não quer dizer que tu não possa ser alegre. Verdade. E nós vamos falar sobre alegria. E aí eu quero primeiro pensar com você sobre alegria ser esse estado de contentamento, esse prazer de viver, esse júbilo, essa satisfação, essa exultação, isso que invade o nosso coração, que não nos permite ficar da mesma maneira, ou não nos permite ceder às circunstâncias que estão ao nosso redor. Crescemos cantando, nós 4, cantando um corinho que diz que a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Meus irmãos, quem conhece ao Senhor Jesus, quem vive com o Senhor Jesus, não tem como, ou tem como viver de outra maneira. Talvez essa seja parte do nosso embate aqui, parte da nossa conversa aqui, porque eu, Mateus, já tive inúmeras experiências de ir em hospital fazer visita, ou de ir na casa de pessoas enfermas, sentindo dores horríveis, e quando chega lá, eu não encontro um moribundo, não encontro uma pessoa depressiva, não encontro uma pessoa desejando a morte, pelo contrário. Eu encontro uma pessoa disposta, uma pessoa alegre, uma pessoa bem-humorada. E aí você vê que talvez em algum momento ela dá uma repressão corporal, mostrando que está sentindo dor, porém o seu espírito, a sua alma, ela está vibrante, está bem. Aí talvez eu entendo as palavras de Paulo, que diz que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. E esse é a nossa conversa hoje à noite. E aí, se você tiver alguma experiência para contar, se você tiver alguma falta de entendimento sobre essa temática, você pode participar conosco. Se você tiver alguma dificuldade de entendimento, participa aí com a gente. Mas um dos textos que eu acho interessante é que Romanos 14:17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida. Aleluia. Justiça, paz e alegria. Santo. Meus irmãos, faz parte do reino de Deus ser alegre. Faz parte da característica do cristão ser alegre. E aí talvez vamos começar aí até que ponto a gente consegue ou é possível ser alegre em situações difíceis. Qual dos 3 quer começar aí participando com a gente? Eu quero, talvez até antes de responder essa pergunta, Mateus, lembrar o pessoal do conceito errado, às vezes, que se tinha de crente, né? Que o crente ele não poderia ser alegre, não poderia se divertir, não poderia dar risada.
E infelizmente tem muitas pessoas assim ainda, né, que confunde espiritualidade com ser sisudo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como o Mateus bem frisou, e o texto eu tinha separado ele aqui também, de Romanos, né, que a alegria faz parte do reino de Deus. Amém. E aí, antes de entrar nessa tua questão, Mateus, nós vemos que pela Bíblia, né, corretamente, a pessoa ela tem que ser alegre, ela tem que gozar da alegria se ela está em Cristo, né? Porque a nossa alegria ela é interna, ela não é externa, ela não depende dos fatores à nossa volta, mas ela depende da nossa realização em Cristo, do estar em Cristo, do ter comunhão com Cristo, né? Do viver em Cristo. E aí, assim sendo dito, nós já vamos entrando aí na resposta da pergunta. Independente do que a gente vive à nossa volta, nós conseguimos ser alegres porque a alegria ela é interna, ela tem a ver com aquilo que somos em Deus, em Cristo. Só que, apesar disso, na tese, vamos dizer assim, ser muito fácil de entender e bonitinho, parece que na prática é muito daquela questão, daquele dito popular, né? Ou você enxerga o copo meio vazio, ou você enxerga o copo meio cheio, né? Por que eu estou falando isso? Porque talvez todo mundo entende, né, ou é capaz de concordar com a tese, mas a alegria ela é vivida, ela é demonstrada no dia a dia, em meio aos pequenos acontecimentos da vida, né? Ou a gente escolhe enxergar os lados negativos, os lados pessimistas, o lado fracassado, ou nós conseguimos enxergar os lados positivos, ser grato por aquilo que temos de positivo, né? E aí talvez seja capaz até de dar risada em meio a uma situação mais difícil, mais complicada, sem deixar de ter a seriedade para tratar daquela situação, daquele assunto. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse nível de alegria que o Mateus propôs ali, diante de uma luta, por exemplo, de um problema, sei lá, vem um terremoto e destrói toda a minha casa, como é que eu consigo ser alegre diante disso, né? Esse tipo de alegria, ele é impossível de ser vivido se você antes já não tem um estilo de vida pautado nessa alegria, vamos dizer assim, nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, nas pequenas situações do dia a dia, quando o pneu fura, quando alguma coisa deu errado, quando as situações não saiu como você pretendia, você perdeu o ônibus, você está atrasado, você pôs a roupa nova e foi comer alguma coisa e sujou a camisa e tal. Se a tua perspectiva para a vida for sempre olhando com reclamação, com tristeza, como se você fosse sempre o prejudicado, a grama do vizinho é sempre mais verde, sempre as coisas são difíceis para você, perdoa a expressão, né? Você foi cagado de urubu, né? Tem várias expressões que o pessoal usa aí, não sei se vocês já ouviram, né? Mas são várias expressões que as pessoas usam para dizer que o cara é sem sorte, que o cara é sem esperança, que dá tudo errado para ele, que dá tudo ruim para ele, entendeu? Não. Se você enxergar nessa perspectiva a sua vida, naturalmente você vai ser capaz de sempre ter razões para não ter alegria, porque a vida, nós temos aflições, nós temos dificuldades, nós temos lutas, nós temos problemas e etc. Mas a partir do momento que nós escolhemos entender que o que nós temos em Cristo já é maior do que qualquer outra coisa à nossa volta, qualquer injúria que a gente possa passar ou sofrer, nós somos capazes de ser alegres, né? E aí nos alegrar com os detalhes e viver com alegria e ter alegria de viver, de ser e etc. E isso vai acabar culminando também nas grandes situações, nos grandes problemas, que aí a gente talvez consiga atingir um patamar de um Paulo e Silas, cantando, adorando no meio da prisão, né? Porque mesmo diante daquela luta intensa, eles se alegram no Senhor, a alegria faz parte do reino de Deus,
a alegria do Senhor é a força deles, é a graça deles, né? Então, só pontuando assim, tentando responder essa questão aí, eu acho que antes de chegar nesse nível, talvez se a pessoa tentar ser alegre no meio das grandes lutas, sem ela enxergar a vida nessa outra perspectiva, ela não vai conseguir, não vai ter como. Porque se ela já murmura, se ela já sai do sério, já perde a paz, se quando vai sair de casa, sei lá, alguma coisa caiu no seu dedão, meu irmão, quando for uma coisa grande, então aí ela já está toda fora de estribeira, né, digamos assim, né? É que eu tô com medo de filosofar aqui ou de levar para um lado muito, muito sério, mas por um lado... Por isso que eu joguei aquela dito popular, para dar uma... Mas por um lado, não é a diferença de uma visão natural para uma visão espiritual? Porque... Exato. É isso que eu estou falando, é um estilo de vida, é uma perspectiva de vida, não tem como você querer ser alegre se você não enxergar as coisas com uma outra ótica. Um dos textos que o pai sempre bateu muito na gente, que para mim é quase que como uma filosofia de vida, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Uma vez que eu entendo isso e eu creio nisso, se eu perdi o ônibus, se deu errado, se a empresa aérea que eu ia pegar faliu, se as coisas deram errado, entendeu? Não. Vai cooperar para o meu bem de alguma forma. Claro, estamos falando de quem vive no centro da vontade de Deus. Se eu estiver fazendo coisa errada, não. Se eu estiver fora do centro da vontade de Deus, não. Aí as coisas não vão dar certo. Mas assim, se eu estiver no centro da vontade de Deus, e essa for a minha filosofia de vida, aí, como o Matheus está falando, não tenho por que perder minha alegria diante dos acontecimentos. Não estamos falando que a gente não fique nervoso, não estamos falando que não tenha um momento ali de estresse, não é nada disso, todo mundo é ser humano, mas perder a alegria é diferente, aquela pessoa que é amarga, que é ruim estar perto dela, aquela pessoa que só reclama, só vê o lado negativo, nada vai dar certo. A gente como pastor é terrível esse tipo de pessoa. Você sabe que se você compartilhar um projeto, não dá, não tem como, não tem recurso, é sempre aquele negócio. Meu Deus, a vida dessa pessoa é uma íngua, entendeu? Não? E todo mundo que está do lado dela é contaminado com aquele pessimismo, com aquela tristeza, com aquela amargura, com aquela angústia. Isso é terrível, Em compensação, aquela pessoa que você sabe que vai encontrar, ela vai estar alegre. Eu fiz uma visita essa semana para uma irmã, que a gente citou ela lá, eu citei ela, inclusive, naquela live com a Mara, que é uma irmã aqui da igreja também que está cheia de enfermidade, e ela estava acamada, né? Essa semana, lá na casa dela, eu fui visitá-la, e assim, eu entrei brincando com ela, e ela brincando comigo, acamada, toda doente, ela brincando, ela rindo, aí nós cantamos, adoramos, choramos na presença de Deus, desfrutamos daquele gozo, daquela alegria que é interna, não tem a ver com o externo. Isso é extraordinário, né? A vida fica mais leve, as lutas ficam mais leves, o fardo é leve, né? E eu até falei isso, Miriam, rapidinho, já vou deixar tu falar. Já tá com um tempo querendo falar. Eu só falei isso porque se a gente pegar e baseado naquilo tudo que tu falou de tragédia, de tudo, pegarmos a palavra de Abacuque, que diz, ainda que a oliveira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja, ainda que tudo acabe, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Exultarei no Deus da minha salvação. Ele vai mostrar que... E aí, por que eu falei que talvez era uma questão até espiritual? Uma visão espiritual. Porque tudo que acontece aqui é passageiro. Tudo que acontece aqui não é para sempre. A única coisa é a salvação em Cristo que nos alcance e muda toda a nossa vida. Mas se eu tenho carro ou não,
se está tudo no bem ou não, se eu vou ser demitido ou não, se eu perdi a perna ou não, se eu estou com câncer ou não, ou não, indiferente, porque eu não sou, ou uma vez que eu nasci em Cristo, eu não sou mais desse mundo. Aleluia. Essas coisas não podem influenciar e não tiram a minha cidadania do reino dos céus. Eu acho que talvez parte desse mistério, e talvez a gente vai ter que aqui conversar o que precisa ser feito para que a gente entenda ou compreenda na prática, cada dia, essa situação. Mas vamos lá, Miriam. Deixa a tua mensagem depois. Calma que tem mensagem no final ainda. Tô jogando aí, ué. Calma. Spoiler. Vamos lá, Miriam. Então, eu acho que é diferente quando se fala alegria de você ser um bobo que fica rindo à toa, né? As pessoas, às vezes, acham que porque tem que ter alegria, que é um fruto do Espírito, que você é um bobo que vai ficar rindo à toa, que vai ficar lento, ou não é ser louco, né? Tanto que a Bíblia também fala em Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não significa que nós não teremos choro, não significa que nós não teremos uma noite de tormenta, que nós não teremos um momento de lágrima, não é essa a questão, né? A questão é se nós permaneceremos no choro ou não. A questão é se nós permaneceremos no lamento ou não. Se nós permaneceremos gotejando, né? Porque, assim, uma coisa é quando você encontra uma pessoa e a pessoa compartilha contigo, pastor, estou passando por uma tribulação. Outra coisa é quando toda vez que tu encontra a pessoa, ela está na tribulação. Tu fala, meu Deus, minha filha, em que momento que vai haver gozo na tua vida? Não, uma coisa é quando está passando pela tribulação, outra coisa é quando é a tribulação. Exatamente. Quando a sua vida, você é a tribulação da sua vida, né? A tribulação a gente passa sempre, entendeu? Porque não é só momento de gozo, mas é como que eu estou enxergando. Pô, eu só estou enxergando a tribulação, Deus não está fazendo nada de bom. E a alegria que a gente fala, suponhamos assim, poxa, acabei de perder meu pai, no luto, poxa, deixa eu dar uma gargalhada, deixa eu contar uma piada aqui que eu tenho que ser alegre. Não, gente, pelo amor de Deus, a alegria é um sentimento, entendeu? Então, nós somos seres humanos, tidos de sentimento, e que nós sentimos tristeza, sentimos alegria, mas o que nós estamos falando é das pessoas que permanecem nessa vida de tristeza, nessa vida de luto, que permanecem nesse baixo astral, que tu sempre que fala, aí é isso que a gente estava falando ainda há pouco, que tu sempre que fala com a pessoa, o copo dela tá sempre vazio, tu fala, não, mas minha filha, ele tá meio cheio, tu não tá conseguindo ver que ele tá meio cheio, ele não tá meio vazio, entendeu? É realmente mudar a perspectiva, é realmente ser tomado pelo Espírito Santo e viver o fruto do Espírito Santo, né? Refletir o fruto do Espírito Santo, né? Você praticar o fruto do Espírito Santo, porque quanto mais a gente busca isso, mais vai ser evidenciado, e quanto mais a gente busca, mais evidencia, mais a gente recebe, mais a gente é possuído por isso, né? E aí, quanto mais a gente muda a perspectiva, a visão, mais a gente passa a viver, né, essa visão, essa atitude, né? Eu mesmo nesse momento de dificuldade com a Manu, né, graças a Deus essa semana nós testemunhamos que estamos livres das injeções, 5 meses Amém. E meio de injeções de manhã e de noite, né? Mas as pessoas, às vezes, quando comentavam e tudo, nossa, mas ela ainda tá tomando, tá tomando. Nossa, é porque tu tá super bem. Não, gente, mas peraí, eu não vou viver angustiada, não vou viver frustrada, porque minha filha tá em 5 meses e meio de tratamento. Não, bola pra frente. Eu lembrei. Ele nos fortalece, ele nos dá condição, e o meu estilo de vida vai ditar, a minha forma de enxergar vai ditar como tudo vai ser daqui para frente. E graças a Deus nós recebemos a vitória e viemos testemunhando ao longo desse tempo a alegria do Senhor, a vitória do Senhor, a vida do Senhor, a cura do Senhor em nossas vidas. Amém? Amém. Lembrei aí do texto de Davi, né? Quando ele ora ali pelo seu filho, fica sem comer, fica jejuando, está doente, né? E aí, de repente, o filho parte, ele vai tomar um banho, ele se arruma, ele vai comer, e as pessoas estranham, mas não era para estar triste agora? Ele falou, não,
eu tive triste no período buscando ao Senhor enquanto era a hora para isso, né? Agora o Senhor levou, Deus é a vida que segue, digamos assim, Deus é digno de louvor, de adoração, não que não sinta dor, mas a tristeza de fato não é permanente, né? Deixa eu falar um negócio aqui. Eu tenho um texto, a gente cita muito aqui um texto da Palavra de Deus, eu acho que se bobear, é um texto que toda a live do Entre Irmãos a gente já citou, que é o texto de agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Não é a mensagem que eu vou trazer hoje, né? Eu que estou incumbido da palavra, mas esse texto me chama muita atenção, porque quando a gente vai no original e vê essa palavra agrada-te, ela tem 3 expressões no hebraico, né? E essas 3 expressões que nós poderíamos traduzir, o primeiro é ser feliz com o Senhor, o segundo é ter prazer no Senhor, e o terceiro é se divertir com o Senhor. E eu acho isso fantástico, porque a gente fala agrada-te do Senhor, e às vezes a gente pega essa versão mais rústica, vamos dizer assim, mais antiga, e a gente não se aprofunda todo. E quando eu vi isso no original, cara, eu acho fantástico isso. Porque fala que eu tenho que ser feliz com o Senhor, eu tenho que me alegrar no Senhor, eu tenho que me divertir com o Senhor. E, cara, os irmãos aqui me conhecem, muitos que estão nos assistindo também me conhecem, né? E sabem o quanto eu sou brincalhão, o quanto eu gosto de brincar, o quanto eu gosto de dar risada, né? E em certa parte, um tempo, eu agora passando para o testemunho, em um tempo eu tive um conflito muito grande com isso. Porque justamente como a gente falou, né, há uma ideia por trás de ser cristão que você precisa ser carrancudo, que você precisa ser sisudo, que você não pode mostrar essa alegria, né? E às vezes, muitas vezes, entrou dentro da igreja e a pessoa se transforma. Fora da igreja, ela é feliz, ela é alegre, ela conversa, ela dá risada, ela se diverte, mas aí entrou na igreja, pôs a roupa ali que a gente fala de Deus, né? Pôs as vestes sacerdotais, ela muda completamente, ela deixa de ser quem ela é e passa a ter uma imagem, né? A ser uma imagem de alguém que ela não é. E por que eu tive esse conflito? Principalmente porque eu fui chamado e eu sou pastor, né? E normalmente o pastor ele precisa ter essa vamos supor, as pessoas exigem que ele tenha essa figura mais carrancuda, mais séria, vamos dizer assim, né? E foi muito libertador quando eu compreendi e vi esse texto da palavra do Senhor que fala que eu preciso me divertir com o Senhor, que eu preciso me alegrar com o Senhor. E é lógico aqui, meu irmão, que eu não estou passando para o extremo. A gente precisa também ter esse cuidado para a gente não agir de uma forma irreverente, para a gente não agir sem temor ao Senhor. Eu não estou falando nesse extremo, mas eu estou falando que a gente precisa ser quem a gente é. Às vezes você é extrovertido, às vezes você é brincalhão, às vezes você... Isso é parte seu, faz parte da tua vivência, faz parte de quem você é. E, por exemplo, eu entendi que se Deus me chamou é porque Ele quer isso de mim. Se Ele me escolheu desta forma e Ele sabia quem eu era, é porque Ele quer usar isso também em mim, né? E um exemplo que a gente pode citar aqui é o Cláudio Duarte, pastor Cláudio Duarte. Todo mundo aqui já ouviu pastor Cláudio Duarte. É alguém que brinca no púlpito, mas muitas vezes ele é taxado de uma forma diferente, porque por muito brincar as pessoas acham que ele não é sério. Só que ele prega evangelho puro, quem a gente que conhece sabe, né? O outro exemplo que eu posso citar é o nosso tio Silmar, né? O quanto ele é alegre, o quanto ele brinca, né? E muitas vezes é taxado errado, mas ele... E que é um dos precursores, que o Cláudio Duarte muito depois do Silmar. Silmar começou a fazer isso numa época em que os pastores só pregavam sério, só pregavam
sisudos e sistemáticos. Sim, exatamente. Né? Eu citei o Cláudio Barth primeiro pela mídia que ele tem hoje, né? Mas a gente vê isso que faz parte deles, eles são assim, e eles transmitem o evangelho através desse jeito, as pessoas se convertem através desse jeito. Então, eu acho que eu vejo que a gente caminhou muitos passos nesse sentido, por conta desses homens que se levantaram, né? Por exemplo, eu sou assim, né? É algo meu, não adianta, entendeu? Então, às vezes, não é que eu fico pensando por exemplo, se você olhar meu esboço, não tem nenhuma fala engraçada. Brincadeira, né? Eu não penso numa brincadeira para fazer na hora da pregação para quebrar o gelo. Eu não penso nisso. Se você olhar meu esboço, só tem coisa séria. Só que ali na hora que eu estou pregando, automaticamente vem, às vezes, ilustrações engraçadas, vem momentos que eu faço que faz parte de mim. Né? Então, talvez muitos que estão nos assistindo ainda estão nesse ponto de achar que eles precisam deixar de ter a alegria que eles têm, deixar de ser felizes como eles são, de se divertirem na presença do Senhor, e isso não é preciso. Né? Deus, ele é alegre. Né? E eu sempre, quando eu penso a esse respeito, rapidinho, Miriam, sempre quando eu penso a esse respeito, eu, particularmente, por ser alegre, por ser divertido, por gostar de brincar, eu vejo esse lado em Deus. Né? Eu vejo um lado cômico em Deus. Às vezes as pessoas não enxergam isso, mas eu vejo. É algo que Deus me dá. Por exemplo, apesar de saber que Jesus fazia muito isso para ver a fé das pessoas, para ouvir o que as pessoas precisavam, para saber, para que a pessoa... Porque eu creio que no ato de pedir, de dizer o que você quer, Deus age. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Chega o cego até Jesus, tá? E aí Jesus vira para o cego e fala: o que queres que eu te faça? Meu irmão, tem um certo cômico aí. As pessoas podem não ver. Pô, tu não tá vendo que o cara é cego, que ele precisa ver, entendeu? Então, Jesus, ele apesar de muitas vezes não parecer assim, mas eu enxergo isso. Eu enxergo um Deus, um Jesus descontraído, um Jesus alegre. Eu não consigo ver, né? E tem até um corinho antigo que fala isso, né? Não vejo um Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu vejo um Cristo com rosto alegre. Eu vejo um Cristo que é vencedor. Então, eu vejo esse Cristo alegre, eu vejo esse Cristo que caminhou com as crianças. Meu irmão, para ter acesso a crianças, se você não for alegre, se você não for divertido, se você for sisudo, tu não consegue comunicar para a criança. O Matheus está aí, que tem mais a experiência nessa área com crianças. Ele sabe, se tu chegar lá e falar de um jeito sério, não vai ter acesso. Então, Jesus teve acesso às crianças se achegavam até ele. Né? Então, a gente vê isso claramente, que Deus ele faz parte da essência de Deus. Né? Como já foi citado aí, a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Deus, ele é alegre, ele faz parte da essência de Deus isso. Né? Então, a gente precisa deixar, né, essa fama de cristão ser só sério, de ser só carrancudo, de ser só... não tem pecado nenhum nisso. Né? Existem pessoas que a característica da pessoa é essa. Eu não tô falando nesse sentido. Eu estou falando para pessoas que se forçam ser desta forma, sendo que Cristo a ama do jeito que você é, sendo que Cristo te chamou a ser e a ser usado da forma como você é. Então, não perca isso por conta, às vezes, de uma sociedade que te impõe, né, que cristão precisa ser carrancudo, precisa ser sério. Isso não é verdade. Né? Eu tenho sido usado desta forma, Deus tem tido misericórdia de nós nesta forma, e eu creio que muitas pessoas serão usadas desta forma também, em nome de Jesus. Miriam.
Não, e como eu disse anteriormente, né, a alegria não significa ser palhaço também, né? Você pode ser alegre, você pode ser alegre sem precisar ser brincalhão, como o pastor Marcos é, né? Eu, pelo menos, eu não me acho engraçada, mas várias pessoas... Eu não acho. Obrigada pela forma. Aí, ó, pô, engraçada pra caramba. Não, eu tô dizendo sério, eu não me acho engraçado, mas quantas vezes as pessoas viram para mim, nossa, mas tu é muito engraçado, nossa, eu te acho muito engraçado. Eu falo, bom, deve ser Deus que baixa uma graça em mim, mas eu acredito que seja a alegria que a gente realmente resplandece, que aí as pessoas veem, às vezes, sei lá, uma graça divina, né, e nos torna engraçados, né. E aí eu tô falando desse sentido de brincar, né, porque que eu conheço a tia Tânia, né, que é a tia da Andressa. É uma pessoa extremamente alegre, é uma pessoa que tem uma história de sofrimento, de tribulação enorme, enorme. A cruz dela é grande. É grande, entendeu? Mas eu nunca estive com a tia Tânia, inclusive ela perdeu agora, infelizmente, o segundo filho com 16 anos, né? Tem 2 meses, e eu nunca estive na presença dela e ela não estivesse alegre. Não estou dizendo que ela estivesse contando piadas, mas em que ela não estivesse alegre, em que a alegria do Senhor não estivesse resplandecendo no seu corpo, na sua vida. E aí eu ia falar no sentido assim, e como é bom estar na companhia da tia Tânia. Porque mesmo ela com tanta tribulação, aí tu fala, nossa, mas eu vou fugir dessa pessoa, porque ela tem uma cruz. Não, ela tem tanta provação, mas a pessoa é tão alegre, Amém. que eu mesmo eu faço questão. Quando a Dessa falar, a tia Tânia está por aqui, se eu puder parar e dar um abraço na tia Tânia, cumprimentar, sugar um pouco daquela alegria para mim, daquele gozo, daquele júbilo, eu faço a questão, porque é uma pessoa que irradia Cristo, é uma pessoa que irradia alegria, que irradia o gozo da salvação, o gozo da presença de Deus, é uma pessoa que a gente faz questão de estar junto. Então, isso eu gostaria que as pessoas entendessem também, que a seriedade não é a falta de alegria. Você pode ser sério, você pode ter o seu jeito fechado de ser, mas se você realmente tiver a alegria de Cristo, as pessoas vão ter prazer em estar na tua companhia, as pessoas vão fazer questão de estar próximo de você, de querer sugar também isso, você vai ser reflexo de Cristo. Então é importante também a gente buscar, né, essa característica do Espírito Santo, porque é muito confortável, é muito gostoso a gente estar com pessoas alegres, né? Porque é muito bom, é uma forma de evangelismo mesmo, você ser alegre, entendeu? Era isso. E um exemplo da nossa família é a tia Guete, né? Que é... Também. Então, só para sistematizar aí, né? Lembrar, então, que nós estamos falando, a alegria é uma questão interna. Sim. Não tem a ver com a personalidade, se você é extrovertido, se você é introvertido, não tem a ver com nada disso, né? E a alegria pertence ao cristão, mas vale destacar a linha que o Marcos colocou do temor, né? Então não é para as pessoas acharem que a manifestação externa, a palhaçada ou qualquer coisa do gênero se confunde com a alegria, não. A alegria, ele é um atributo interno. E aí, então, quero compartilhar um testemunho também com os irmãos. Parece-me, eu não sei, eu não posso aqui elaborar uma tese, mas parece-me que quem menos tem... Só um parente, Moisés. A tia Tânia está aí, ó. Ela colocou aí. Ó. Amém. Parece-me que quem menos tem, às vezes, tem a possibilidade de entrar em contato com a verdadeira alegria com mais facilidade. Parece que quando as pessoas ficam seduzidas, por exemplo, pelo consumismo, ficam seduzidas pelos prazeres da vida, aí elas já não desfrutam com tanta naturalidade se for arroz com ovo, porque ela já acostumou a ter coisas variadas. Por exemplo, parece-me, não é uma regra, estou só citando isso, que eu tive a oportunidade de ir lá no nosso trabalho missionário lá em Moçambique, e
participei dos cultos lá com os irmãos, nossos irmãos moçambicanos, que tem muito pouco, eles têm muito pouco. Para não dizer nada, eles têm muito pouco, mas é muito pouco. É talvez um cenário de interior do Nordeste brasileiro um pouquinho piorado. Moram em casa de barro, chão batido, dormem em esteiras, tem nem banheiro já nas casas, é só uns cômodozinhos assim, que mora todo mundo, muito pouca comida, muitos comem, praticamente não comem. Eu vi, por exemplo, cheguei a ver jovem, a refeição dele do dia era uma mandioca, mas não é mandioca feita igual a gente faz, ele comendo ela pura, um pedacinho assim puro, assim como se fosse cenoura, maçã, alguma coisa assim, não. Isso sendo dito, eu participei de cultos que eles iam, por exemplo, eles caminhavam cerca de 5, 6, 7 horas da casa deles até o culto sem comer, e chegando lá eles ficavam 5, 6, 7 horas de culto, e depois que acabava o culto eles iam caminhar 5, 6, 7 horas de volta para casa também, tudo sem comer, sem nada. E nessas 5, 6, 7 horas de culto, gente, a gente fica com vergonha, vou ser sincero para vocês, a gente fica com vergonha, cara, da nossa espiritualidade aqui no Brasil, dos nossos cultos, etc. Porque são 5 e 6 horas irradiando alegria, júbilo, adorando a Deus com júbilo, pulando, saltando, glorificando o nome do Senhor. E os louvores são intercalados com orações. E as orações são as mais impressionantes possíveis, porque nós somos muito acostumados a pedir, entendeu? Diante do que eles vivem lá, a gente ia ficar pedindo o tempo todo milagres de Deus, né? E as orações dos cultos é mais ou menos assim. Então eles cantam, pula e adora com vontade, e as irmãs adoram, depois as crianças adoram, os homens adoram, e todo mundo adorando, e aí de repente tem, entre as adorações tem orações, e eles falam assim, vamos agora orar, vamos glorificar a Deus pela salvação. E eles começam a orar com um fervor impressionante, orações longas, só agradecendo e bendizendo a Deus pela salvação. Aí depois eles cantam de novo, aí vamos orar agora, vamos agradecer a Deus, porque em Cristo nós somos perdoados pelos nossos pecados. E aí eles oram, louvando a Deus pelo perdão dos pecados, entendeu? E eu vi muita alegria, o que eu mais vi foi alegria. Eu não vi pessoas abatidas, pelo menos eu estou falando das que estão em Cristo, né? Não vi pessoas abatidas, não vi pessoas reclamando, não vi pessoas pedindo para a gente coisas, mas eu vi pessoas alegres, e ao contrário de pedir, do pouco que eles tinham, eles ainda vinham nos abençoar de alguma forma. E sinceramente, é uma experiência até que vale a pena, gente, transformadora de vida, né? Porque você vê a expressão clara da alegria. Mas, apesar de, talvez não num grau tão elevado, nós brasileiros somos também conhecidos pela nossa alegria, né? Mesmo diante das lutas, das dificuldades, há algo em nós já propenso para viver, não cabisbaixo, não derrotado, não simplesmente conformado com as lutas e dificuldades, né? E quanto mais nós que estamos em Cristo, né, nós devemos assim o fazer. Então, quero só fechar esse meu testemunho aqui, falando aqui da minha vida pessoal. Nós temos sempre compartilhado com vocês pessoalmente. Eu me considero uma pessoa muito alegre, né? Mas, assim, em alguns momentos da minha vida, eu percebo que eu vou ficando nervoso com maior facilidade, eu vou ficando mais estressado, eu vou descontando nas pessoas que eu mais amo, talvez esposa, filhos, são mais próximos de mim. Às vezes, com muita facilidade, essa lição eu aprendi no começo foi com o Marcos, quando ele era pequenininho, eu descontava às vezes nele, e o Espírito Santo começou a ministrar isso na minha vida já lá, ainda pequeno, né? Então, eu percebo isso, hoje eu sei ver, por exemplo, quando isso está acontecendo, quando eu estou ficando com um pavio mais curto, mais estressado, menos paciência, eu sei que eu preciso
me achegar mais a Deus. Eu tô aqui abrindo o coração para vocês de uma experiência prática, diária, cotidiana. Então, o que eu faço? Eu vou conclamar um jejum, eu vou tirar um tempo maior de oração, eu vou para a palavra. Eu sei que, de alguma forma, a minha carnalidade ela tá querendo se sobressair. Então, nós precisamos também aqui não entrarmos aqui num mundo fantasioso, como se nós que estamos em Cristo, nós vamos simplesmente ser alegres e nada vai abalar nossa alegria. Não, existe uma luta constante entre a carne e o espírito. E quanto mais perto de Deus estivermos, mais alegres nós somos. Esses fariseus que dizem que estão perto de Deus e não são alegres, não estão perto de Deus, estão perto de um conceito religioso, talvez. Mas quanto mais perto de Deus, mais tolerante, mais pacífico, mais alegre, mais bem dispostos nós estaremos. E quanto mais talvez nós estivermos fracos nesse sentido e a nossa carnalidade ela fortalecer um pouquinho, nós vamos ficar mais estressados diante das lutas, das dificuldades, nós vamos ficar com o pavio mais curto, vamos às vezes falar sem meditar, vamos tolerar menos, e etc. Isso acontece comigo, eu estou compartilhando minha experiência para vocês, uma experiência prática, para que você entenda, talvez você está aí, você não está conseguindo, você fala A, sua esposa entende B, tá saindo atrito, vocês estão, as coisas não estão rolando, você está descontando os seus filhos, você chega em casa, você chuta o gato, filho, para tudo, e faz um jejum, conclame um momento de busca, chega para perto de Deus que as coisas vão mudar, entendeu? Tudo muda quando você muda. Amém. Eu acho que isso vem um pouco de encontro com que a pergunta aí do Everton e da Zuleika sobre perder a alegria da salvação. Que às vezes as pessoas continuam salvas ou são salvas, se renderam ao Senhor Jesus, mas perderam essa alegria de estar em Jesus. Perderam talvez essa alegria, como fora testemunhado, deles no continente africano, de entenderem que só a salvação já basta. Irmãos, Deus não precisa fazer mais nada, ele já fez o tudo dele, entregando Jesus para morrer por nós. A gente não precisa, e às vezes o que a gente encontra, Zuleika, são pessoas que permitem, exatamente como Moisés está falando, se afastarem de Deus, ou de uma comunhão mais próxima com Deus, e sem perceber, até permitem que o inimigo as engane, achando que a alegria está na saúde, que a alegria está em ter um carro novo, a alegria está em comprar uma casa, a alegria está em ser promovido, a alegria está em ter a tecnologia, a alegria está nisso, naquilo outro. E aí eles acabam perdendo o foco de que a nossa alegria é o fato que nós fomos resgatados por Deus. É que, na verdade, aí, Mateus, eu acho que há uma percepção errada do que é ser salvo. A gente tem que entender o seguinte, que a gente, infelizmente, né, isso é infelizmente, nós vivemos em um país que nós temos algumas teologias erradas que imperam no nosso país. Uma dessas teologias erradas que tem grande força no nosso país, nós chamamos de teologia da prosperidade. Aqui eu não quero ser teólogo, não quero explicar tudo minuciosamente, mas uma das grandes teologias que imperam no evangelho brasileiro é a teologia da prosperidade. O que a teologia da prosperidade basicamente diz? Que quando você está em Deus, tudo o que você precisa será dado. Não, tudo que você precisa não. Tudo que você quer será dado. Todas as bênçãos materiais e físicas serão te dados, porque Deus é um Deus de prosperidade, Deus é um Deus abençoador, Deus é um Deus que não quer ver você sofrer, né? E uma das grandes igrejas que usam, né, essa teologia, um dos slogans dela é justamente isso: pare de sofrer.
Então, essa teologia ela tem imperado no nosso país, e muito do que nós entendemos de evangelho, ou muito do que os cristãos entendem de evangelho no Brasil, é permeado por essa teologia. Só que essa teologia, meu irmão, não é bíblica. Quando nós olhamos para a Bíblia, no fundo da Bíblia, e analisamos a Bíblia, nós vemos que essa teologia não tem base para ser entendida como bíblica. Porque a prosperidade que Deus nos promete é uma prosperidade, e eu falei até isso numa live esses dias aqui na igreja, é uma prosperidade dele nos dar o que nós precisamos. Né? Por exemplo, existe uma interpretação errada de um texto bíblico, e muitos pastores usam essa interpretação errada quando pegam o texto de Mateus 6,33 e diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Ou então alguns pastores usam: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são estas coisas que o texto de Mateus diz? O que beber, o que comer e o que vestir. Meu irmão, Deus nunca vai te desamparar a bebida, Deus nunca vai te desamparar a comida, Deus nunca vai te desamparar a vestimenta. O que passa disso é graça. Não é algo que Deus prometeu que faria na nossa vida. Então, quando nós somos salvos e nós temos o que beber, o que comer e o que vestir, você já tem motivo suficiente para ser alegre, meu irmão, porque Deus está cumprindo a promessa dele na sua vida, Deus está te dando tudo aquilo que você precisa, e Deus ainda é mais gracioso que te dá um lar, Deus te dá uma família, Deus te dá uma cama para dormir, Deus te dá muitas outras coisas. Né? Então, eu creio que a gente não entendeu, né, as pessoas que não conseguem ser alegres no Senhor só pelo fato de serem salvas, é que elas não entenderam de fato o que é o Evangelho. Porque o Evangelho diz que você vai sofrer por amor de Jesus. O Evangelho diz que você vai negar a tua carne todos os dias. O Evangelho diz que você vai tomar a sua cruz. E eu não sei se alguém conhece aqui, mas a cruz que eu conheço é pesada, não é leve. Então, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, fala que nós sofreremos, que nós teremos aflições, que nós teremos angústia, mas tem de bom ânimo, porque apesar das angústias, apesar das aflições, apesar da cruz que eu estou carregando, apesar de negar a mim mesmo todos os dias, eu tenho alegria no Senhor, porque Ele venceu o mundo. E mesmo que eu passe os meus anos todos sofrendo nessa terra, eu tenho alegria na salvação, porque lá na glória, meu irmão, eu não vou sofrer nada, eu não vou passar problema nenhum, eu não vou ter dificuldade nenhuma. Então, a gente está no meio desse turbilhão que foi nos apresentado, que ser salvo é ter tudo. Não, ser salvo não é ter tudo. Né? Ser alegre não é quando eu tenho tudo. Ser alegre é quando eu sei que eu sou lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. E mesmo que eu sofra o que for nesta vida, eu desfrutarei da eternidade de uma plenitude, de aí sim não sofrer, não passar por tribulação, não passar por angústia e ser realmente realizado, completamente realizado em todos os âmbitos da minha vida. Então, a gente precisa fazer essa análise para que as pessoas entendam. Então, muitos eu vejo, né, respondendo à pergunta, muitos que não têm a alegria na salvação é porque esperam que no pacote da salvação venham as bênçãos materiais, venham o realizar dos sonhos materiais, e não necessariamente Deus vai fazer. Deus pode fazê-lo? Lógico que pode, como Ele faz em muitos aspectos, mas isso é graça, isso é misericórdia, isso é algo além da salvação, é favor que Deus nos permite viver nessa terra.
Falei demais. Não, é isso aí. Eu ia falar, o que são 80 anos comparado com a eternidade? Eu sempre falo isso aí, gente. O que Nada. são 100 anos comparado com a eternidade? Posso sofrer 100 anos, mas se eu vou ter a eternidade com Cristo, querido? Agora, isso é alegria. O que adianta viver 100 anos do bem bom, do prazer, e passar a eternidade no inferno? É verdade. Meu filho, a gente já está chegando a 1 hora de live, vai aí com a meditação. Achei que tu já ia emendar tudo. Não quer, ninguém quer falar mais nada antes da meditação, não? Vamos deixar tu meditar. Ai, Jesus Cristo. Vamos lá, gente. Eu separei aqui, né, uma reflexão para vocês, né, mas está muito dentro daquilo que a gente está falando, né, a gente está desenvolvendo nessa noite. Não foge muito disso, mas eu quero compartilhar com vocês o texto de Sofonias, capítulo 3, versículos 14 e 15. Texto de Sofonias, capítulo 3, versículo 14 e 15. Quando a palavra do Senhor nos diz assim, ó: cante, ó filha de Sião, grite bem alto, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó preciosa Jerusalém, pois o Senhor removerá as acusações contra você e dispersará os exércitos de seu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, estará em seu meio e você nunca mais temerá a calamidade. Então, eu quero compartilhar esse texto com você, porque nesse texto da palavra do Senhor, nós vemos 4 expressões que o texto nos apresenta no sentido de alegria. Ele primeiro vai falar, cante, ó filha de Israel. Depois ele vai dizer, grite bem alto. Depois ele vai dizer, alegre-se. E depois ele vai dizer, exulte. 4 expressões para falar. É como se Deus estivesse falando, olha, alegre, 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 alegre-se. Né? Então, 4 vezes ele está falando expressões para chamar o povo de Israel a ser alegre. Né? E aí nós podemos usar um outro texto, né? Mas eu quero ficar nesse texto. Mas, por exemplo, o texto de Paulo, que ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, é mais ou menos a mesma ideia aqui. É como se Deus estivesse falando continuamente com a gente. Olha, alegrem-se no Senhor. Né? E o que eu quero fazer você, a todos que estão nos assistindo nessa noite, entender, e nesse texto nós vemos isso, é que nós, enquanto cristãos, a alegria não é apenas um sentimento. A alegria do cristão, ela tem razão de ser. Nós não somos alegres simplesmente porque nós somos loucos, nós somos ilógicos, nós somos malucos. Não, nós precisamos ser alegres porque a nossa alegria tem razão de ser. Ela é lógica. A nossa alegria é lógica, ela é racional. Ela não é simplesmente um sentimento, mas ela tem razão de existir na nossa vida. E nesse texto aqui, nós vemos 4 razões do porquê nós precisamos ter alegria e do porquê a nossa alegria é racional. E eu quero compartilhar rapidamente isso com vocês, que é no versículo seguinte. Né? O versículo 14 diz, cante, ó filha de Sião, grite bem alto, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, pois o Senhor... Aí, no versículo 15 vai dizer, primeiro lugar, pois o Senhor removerá as acusações contra você. Então, qual é a primeira razão do porquê nós cristãos precisamos ser alegres? O Senhor afastou a sentença que era contra nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Meus irmãos, a lei veio para condenar, né? A lei serve para condenar, porque o homem não foi capaz de cumprir toda a lei. Só que como o homem não foi capaz de cumprir a lei, existiam maldições para aqueles que não conseguiam cumprir a lei.
Se você depois quiser ver quais são as maldições para aqueles que não conseguiriam cumprir a lei de uma forma completa, você vai para o texto de Deuteronômio 28, depois do versículo 15. Você vai ver tudo o que é maldição da parte de Deus para aqueles que não conseguiriam cumprir a lei. Nós não conseguimos cumprir a lei, então todas essas maldições viriam sobre nós. Mas a Bíblia diz, lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, que Jesus rasgou a cédula. Ele quebrou a maldição. Ele morreu naquela cruz, ele cumpriu a lei cabalmente, morreu naquela cruz em nosso lugar. Então o Senhor afastou a sentença que era contra nós. Ele rasgou essa sentença. Todas as maldições que estão descritas lá em Deuteronômio já não mais virão sobre a nossa vida, porque o Senhor quebrou, o Senhor rasgou, o Senhor fez tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a primeira razão do porquê nós podemos nos alegrar. Deus afastou todas essas maldições de nós. A segunda razão, que também está no versículo 15, diz: e ele dispersará os exércitos do seu inimigo. A segunda razão para a nossa alegria é que Deus lançou fora o nosso inimigo. Deus venceu o nosso inimigo, né? Ninguém poderia vencer o diabo, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. Né? Ele venceu o diabo, ele venceu o nosso opressor, ele venceu o nosso inimigo, ele venceu aquele que era contra nós. Pelo sangue de Cristo, nós também vencemos o diabo. Aleluia! Não há arma forjada contra nós. Quem tentará contra os filhos de Deus? Meu irmão, Jesus, ele lançou fora o nosso inimigo. Agora nós não temos, quando nós estamos em Cristo, nós não temos inimigo nenhum à altura, pois Cristo já venceu todas as coisas. Nós entramos na batalha na certeza de que sairemos vitoriosos, porque Jesus, ele não perde nenhuma batalha. Então, a segunda razão para a nossa alegria, ele lançou fora o nosso inimigo. Terceira razão da nossa alegria está também no versículo de número 15. O Senhor, o Rei de Israel, estará no meio de vós. Meu irmão, a terceira razão para nós sermos alegres é que a presença de Deus está conosco. Aleluia! Meus irmãos, nós não estamos sozinhos, nós pertencemos ao Emanuel, ao Deus conosco, ao Deus transcendente, mas que também é imanente, que faz parte da história. Ele vem ao nosso encontro, ele está conosco. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele não está mais num quarto, ele não está mais num local, né, no templo, mas agora ele habita em nós, ele está junto conosco. Por mais dificuldades que nós passamos, nós sabemos que ele está conosco em todas as situações. Aleluia! John Wesley diria que o melhor de tudo é que Deus está conosco. Meu irmão, Deus está contigo. Se isso não te traz alegria, meu irmão, tem algum problema contigo. Porque você não está sozinho, você não está passando por tudo isso de uma maneira solitária, mas Deus está com você. Então a terceira razão é que Deus está conosco e nada, nem ninguém, nenhuma coisa que nós conquistarmos, nenhuma bênção material pode se comparar com a presença de Deus na nossa vida. Deus está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco, então isso tem que nos trazer alegria. Meu irmão, nós pecadores, nós falhos como somos, nós limitados como somos, nós distantes daquilo que Deus sonhou para nós, que era a imagem e semelhança de Deus, nós corrompemos essa imagem, mas mesmo assim o santo deseja morar em nós, que somos falhos, isso precisa nos trazer alegria. E a quarta e última razão também está nesse texto, quando ele diz: e você nunca mais temerá a calamidade. Sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos? A quarta razão para eu ter alegria é que eu tenho um futuro. Aleluia. Eu tenho a certeza, meu irmão, que eu tenho um futuro. Nós temos
futuro no Senhor, nós não temeremos mais algum, o nosso mal algum, o nosso futuro está garantido. Como Mateus disse, mesmo que a gente sofra 80 anos, mas eu sofro na certeza de que esses 80 anos terão um ponto final. Ah, pastor, mas eu vou viver mais que 80 anos. Tudo bem. O máximo que você chega é 120, que seja 120 anos de sofrimento, mas você sabe que esses 120 anos terão um ponto final e haverá um momento que você vai desfrutar da glória, de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter ranger de dente, não vai ter nada, meu irmão. Aleluia. Você não vai ter gordo, não vai ter magro. Talvez você fique aí se olhando gordinho e isso te entristece. Meu irmão, é 120 anos gordinho, porque lá no céu você vai ter um corpo glorificado. Aleluia. Né? Louvado seja Deus, eu me espelho muito nessa palavra. Deus está te abençoando demais. Deus está te abençoando, glória a Deus por isso, meu irmão. Amém. Então o céu é o nosso destino, meu irmão. Nós temos um futuro. Nós não vamos sofrer, mas nós temos um futuro. Então, meu irmão, como eu falei, se você é cristão e está triste, está cabisbaixo, você não consegue ter alegria, é porque você de fato não sabe, me perdoe, mas é porque você de fato não sabe o que Deus fez por você. Você ainda não tem latente na sua mente a certeza daquilo que o Senhor fez pela sua vida. E pegando apenas esses 2 versículos da palavra de Deus, é impossível você olhar para esse Deus, constatar o que Deus fez por nós e não ser alegre, e não se alegrar dia após dia, porque a alegria do Senhor, do cristão, ela não é infundada, mas ela tem razão de ser. Amém. Nós temos a plena razão do porquê nós somos alegres, do porquê nós podemos permanecer alegres, mesmo que tudo à nossa volta nos diga o contrário. Mas como diz Jeremias em Lamentações 3:21, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu vou trazer à memória aquilo que me dá alegria. Meu irmão, se você acordou num dia ruim, lembre-se que o Senhor afastou a sua sentença. Lembre-se que Ele lançou o fogo do inimigo. Lembre-se que Ele está contigo. E lembre-se que tem um futuro. Não importa o que nós passarmos, essas 4 razões nos dão motivos de sobra para nós vivermos uma vida alegre, uma vida feliz na presença do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Antes de continuarmos, feche seus olhos aí, você que está conosco. Moisés, faz uma oração. Quem sabe há pessoas aqui que se esqueceram e permitiram que a alegria fosse lhe roubada nessa noite, querido. É noite de renovação, é noite de Deus tocar no seu coração, de Deus agir na sua vida. Abra o seu coração, vamos orar. Aleluia. Amém. Ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Em primeiro lugar, Senhor, oramos, ó Deus, por todos que estão nessa live, e talvez, ó Deus, até aqueles com quem, aonde essa live irá chegar, Senhor. Ó Deus, pessoas que, por alguma razão, Senhor, não possuem a verdadeira alegria. A alegria, o humor, depende das circunstâncias externas. Senhor, depende das coisas estarem indo bem ou não. Só que essas pessoas possam reconhecer Cristo como o Senhor e o Salvador das suas vidas e garantirem assim, Senhor, conquistarem assim a verdadeira razão, Senhor, da alegria, o verdadeiro gozo que só a Tua presença nos traz. No entanto, Senhor, também oramos por aqueles que já confessaram Cristo, Senhor, vivem, ó Deus, uma vida em Cristo, mas que por alguma razão deixaram a amargura, deixaram a tristeza, a ferida, Senhor, tomar conta do coração. Talvez lhes aconteceram coisas que lhes saíram ao controle, situações que lhes feriram profundamente, Senhor, e lhes fizeram perder o gozo da salvação, lhes fizeram perder a alegria de viver, ó Deus, e desde então, Senhor, entraram num piloto automático. Senhor, acordam, fazem as suas atividades, voltam para dormir, mas não tem mais prazer, não enxergam mais,
Senhor, a santa diversão de estar na tua presença, de ser teu servo, de desfrutar da comunhão, do relacionamento contigo. Meu Deus, que esta noite seja uma noite de restauração, que tu venhas reativar, ó Deus, a alegria no coração dessas pessoas, que elas venham, Senhor, redescobrir em ti, ó Deus, o verdadeiro gozo, Senhor, a verdadeira satisfação, ó Deus, e que o seu olhar para com a vida, para com as circunstâncias venha a ser alterado, ó Deus, de forma que ainda que a figueira não floresça, eles possam se alegrar no Senhor, desfrutar da salvação no Senhor, desfrutar do gozo, da paz, Senhor, e contagiar as pessoas à sua volta com a verdadeira alegria, Senhor. Desta forma nós oramos, te bendizemos, te exaltamos e abençoamos cada um no nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos lembrar você que está aí conosco que a nossa intenção aqui não é dissecar todo o assunto, não é trazer um parecer teológico sobre o assunto, é simplesmente conversar com você sobre a nossa experiência, sobre o que a Bíblia diz, não tudo que a Bíblia diz, mas pensar com você, refletir com você um pouquinho sobre essa temática. Nós já estamos chegando ao final. Teríamos muito, talvez, para falar sobre esse assunto. Poderíamos falar mais um pouquinho em algumas outras vertentes. Poderíamos até, talvez, abordar o que é alegria demais. Poderíamos, talvez, nos aprofundar no tópico que Moisés levantou sobre a nosso culto, a nossa celebração e a alegria. Às vezes a gente chega para receber o culto e não para prestar um culto, para dar e oferecer um culto a Deus. Tanta coisa que a gente poderia se aprofundar aí nessa temática da alegria, mas o que conseguimos fazer nessa noite, nessa live, nesse episódio 14 foi isso. Queremos agradecer a você pela sua presença, agradecer a você pela sua disponibilidade de estar conosco aí. Eu quero agradecer de maneira muito especial o nosso amigo, irmão e pastor Davi Sene e Gisele, que estão lá, que toda semana postam no Insta a nossa foto e a gente acaba compartilhando o story deles. Então, quero agradecer a presença deles aí mais uma vez. Você pode fazer o mesmo também, fica à vontade. Fiquem à vontade. Podem postar, colocar assinalar a gente, não tem problema nenhum. Quero agradecer de maneira especial a Maria Clara, que está comigo já há 1h30, porque ela entrou na live da Secretaria de Missões, compartilhou, testemunhou, e ela está aqui na live do Entre Irmãos de novo. Um abração para a Maria Clara. E quero agradecer a algumas colegas de trabalho da Flávia, como a Elisa, a Shirley, que estavam aí assistindo conosco, trabalham lá no ABC e estão nos dando essa oportunidade de ouvir também, de compartilhar, de sermos canais de bênção na vida delas. Muito obrigado a vocês. Vamos lá? Quem que propôs o tema também, vamos agradecer. Eu não lembro. Foi a Zuleika, né? Então, obrigado a Zuleika, propôs esse tema aí pra gente. Foi muito bacana também abordar esse tema. Tchau, pessoal. Deus abençoe todo mundo. Fica na paz. Amém. Próximo. Até a próxima semana, gente. Amo vocês. É muito bom nós estarmos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada a todos que participaram. Vocês que continuamente deixam os comentários. Faz realmente o assunto evoluir, né? A participação de vocês é essencial, né? Porque a live sem a participação não faz sentido. Então, vocês que participam conosco é sempre muito especial. É muito bom toda semana ter a participação dos superfãs, daqueles que nos acompanham. Como é muito bom a cada semana ver rostinhos novos se chegando, né? Compartilhando, fazendo parte. Deixa que tem sido um ministério para a gente nesse período, né? Não sabemos até quando Deus vai nos permitir com este propósito, mas Deus tem ministrado nos nossos corações para, neste período, agir dessa forma. Então, que Deus continue abençoando, né, a vida de vocês e de cada um, e aqueles que a live ainda vai alcançar. Que Deus abençoe a vida de vocês profundamente, né? Em nome de Jesus. Amém. E deixamos aberto, assim como a Zuleika
sugerir o tema, queridos, nós estamos abertos. Vocês com certeza. Participem conosco. Quer que a gente participe, às vezes, só tenha paciência conosco. Nós não estamos, pelo menos por enquanto, a fim de falar de um tema muito teológico, muito filosófico. Nós estamos aqui, como você percebeu, a gente é bem tranquilo, bem informal a nossa conversa. Na verdade, independente do tema, nós queremos trazer bem para a prática de vida, para que você saiba o que fazer com ele, né? É isso aí. Então, nos ajude, não adianta colocar aí um tema muito complicado, que vai ser até meio chato a gente ficar falando, porque nós temos também o nosso limite, irmãos. A gente não é isso. Deus abençoe, gente. Ei, gente. Até semana que vem. Obrigada, família, que está sempre presente. Beijo, mãe, tias, primos.